TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caros amigos telespectadores que agora acompanham a TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Como já é de conhecimento de todos aqueles que nos acompanham, o nosso programa visa e objetiva a propagação dos princípios espíritas, levando até você, caro telespectador, a nossa proposta educativa através de tudo aquilo que a codificação espírita tem a nos tratar. No programa de hoje, nós abordaremos, nesse momento, o tema A Justiça da Reencarnação. E para estar conversando conosco sobre esse tema, nós convidamos ele, que é grande conhecido espírita de Divinópolis e da região, autor de alguns livros como Em Busca de Sentidos, Reflexões Oportunas e o mais recente intitulado Filósofo de Roça. Nós recebemos com muita alegria nesse momento o nosso companheiro José Amaral. Zé, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia aos amigos de casa. Bom dia, Ives. Nós vamos iniciar com a primeira pergunta, Zé. Dentro desse tema reencarnação, que sempre é um assunto, um dos pilares da doutrina e sempre um assunto muito recorrente no nosso meio, já que é a chave explicativa para vários fenômenos sociais, físicos, psicológicos que a gente se depara por aí. E a primeira pergunta seria: em que a reencarnação se fundamenta para o Espiritismo? Bom, as bases de um dos princípios, né? Porque a reencarnação é um dos princípios que sustenta todo o conjunto do conhecimento da doutrina espírita. E ela se fundamenta exatamente em cima da justiça divina. Não foi Jesus que nos passou pela primeira vez a figura de um pai, né? E, obviamente, a figura do pai nos remete ao paternal, à criança mesmo, que necessita de sua situação mais afetiva, mais acolhedora. Então, essa figura de pai, a gente imagina que jamais um pai fecharia as portas para o arrependimento do filho. Seria um contrassenso você conceber uma divindade que seja todo poder, toda sabedoria, toda bondade, justiça absoluta, né, fechasse as portas para o arrependimento de um de seus filhos. Nós que somos pais, você agora que é pai, você percebe. Imagina se você tivesse uma situação em casa em que seu filho, por exemplo, cometesse um erro gravíssimo, grave, na condição de criança. Quebrasse uma jarra que você gostaria demais e ainda batesse com o caco num gatinho, machucasse o gatinho demais da conta, ou seja, uma estripulia de criança. E você chega em casa e fala assim: pronto, você está de castigo para o resto da eternidade. Enquanto você viver agora, você vai ficar de castigo. Uhum. Até o dia da sua morte, você ficará de castigo no cantinho do pensamento. Isso é absurdo, só de pensar. Agora, tente colocar isso em termos de proporcionalidade a Deus conosco. Certo. Jesus não cansa de dizer que Deus é todo misericórdia, é amor absoluto e incondicional. E quantas passagens ele diz para nós a respeito disso. Deus nos perdoa dívidas impagáveis. Sem dúvida. E a gente não dá conta de perdoar uma dívida que é uma merreca para o nosso companheiro. Na parábola do credor incompassível, você vai ver isso claramente. Então, o fundamento
Se a gente não tiver a reencarnação, se a gente não tiver a antevivência e a pós-vivência, interpretando a vida só pelo miolo entre berço e túmulo, fica muito complicado. A justiça divina fica muito complicada nessa hora. Tem um filósofo francês, o Pascal, que ele já tem uma frase que vai muito nessa direção, porque ele fala o seguinte, que a justiça sem amor é tirania. E o amor sem a justiça é complacência, é conivência com ele. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso define bem a lógica da providência divina. Agora, outra situação nesse sentido, Zé, é porque é o seguinte, isso aí é uma questão que muitas pessoas que estão tomando contato pela primeira vez com a ideia da reencarnação, com a doutrina espírita, elas trazem à tona esse indagamento. Porque se a reencarnação visa o nosso aperfeiçoamento, por que a gente identifica no panorama social que a gente se depara tanta enfermidade, tanta miséria, tanta desigualdade? Ou seja, muita diferença, né? Isso, Você olha e fala assim, gente, não tem como interpretar. Então, assim, como que a gente esquecendo, porque existe a conhecida lei do karma, né? Que o público leigo costuma se referir. Como seria justo a gente pagar, entre aspas, ou resgatar, melhor dizendo, aquilo que a gente não lembra? Porque se a gente não lembra, como cobrar de nós? A questão é exatamente essa. Do ponto de vista espírita, o não lembrar é uma bênção. Porque imagina você, por exemplo, estar reencarnado com uma pessoa da sua família, próxima a você, e que você sabe que ela foi o seu assassino, foi o seu traidor, foi a pessoa que você tem compromissos gravíssimos com ela. Quer dizer, o que é que chamaria mais atenção? Aquilo que você vivenciou com aquela criatura que remonta a traumas terríveis agora, ou simplesmente você olhar para a pessoa e ver que ela é um ser humano novo, Sim. que você conheceu, que você está experimentando a vida com ela naquele exato instante. Quer dizer, eu prefiro 1000 vezes o esquecimento para que eu possa ter uma experiência nova, uma experiência de perdão sem ter que jogar com cartas marcadas. E a questão, quando a gente olha, por exemplo, as diferenças do mundo, se a gente pudesse fazer uma experiência simplesinha, por exemplo, bota 1000 pessoas dentro de uma sala, entre uma criança de 6 meses até um ancião já com 98, 100 anos de idade. Bota lá tudo, bota 1000 pessoas nessa faixa de idade, em todas as faixas de idade. Apaga a luz e depois, na hora que acender a luz, todos perderam a memória completamente. Eles vão olhar uns para os outros e falar assim, mas por que você é pequeno? Por que você tem a cabeça branca? Por que você é assim? Por que você é assado? Por que você é vigoroso? Por que você está doente? Ou seja, a mesma condição é essa que nós nos encontramos. A gente olha para o mundo e vê tanta diferença e fala assim, gente, mas não pode, é injusto. Por que tanta diferença? Por que uns estão assim? Por que outros estão assim? Agora, apaga a luz novamente e acende a luz novamente e agora a memória deles volta, todos sabem explicar por que um é bebê, por que o outro é ancião, por que o outro está nessa condição, adoeceu. Quer dizer, você sabe explicar a partir do momento em que você levanta o véu. Se tivesse condições agora da gente levantar o véu da humanidade a ponto de todos lembrarem do seu passado, nós saberíamos explicar exatamente por que tem gente que está assim, por que tem gente que está assado, por que tem gente que está nessas condições. Que inclusive é motivo de revolta, principalmente quando a pessoa está atravessando os problemas. Por que comigo? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Né? Eu gosto de lembrar um tema que para mim é emblemático, porque está no livro Memórias de Suicida, e aí até depois que a gente conta, a gente pergunta para a pessoa que estava fazendo a pergunta, agora você escolhe, qual que seria melhor, lembrar ou não lembrar? Ele é um suicida, matou a esposa, né, enforcado, estrangulou a esposa. Se não me engano, é a história do Mário Sobral, está lá no livro Memória de Suicida. Ele ficou escravo da imagem da esposa arroxeando, perdendo as forças e ele assassinando. O registro na consciência. Isso ficou um registro extremamente desagradável para ele.
como ele não conseguia se livrar disso, e era tão ruim a sensação de ir pegar uma coisa e quando via a mão nessa posição, já remetia como se fosse um plug. E ativava, ele já não via mais o objeto que ele estava pegando, ele via a face da esposa e tal. E isso era um martírio. Sim. A ponto dele, no mundo espiritual, começar a desmodelar a mão no perispírito. Desmodelou as mãos. Os seus colegas, inclusive, eu percebi, vendo que a mão dele estava sumindo no perispírito. Aí ele recebe uma nova oportunidade reencarnatória e ele vai produzir um corpo físico que não tem mãos, porque não tem no molde. Quer dizer, não é Deus que arrancou a mão dele. Não é Deus que castigou e nem nada, não. É apenas um trabalho pedagógico da própria lei da vida para fazer o indivíduo recuperar o seu senso de equilíbrio total. Sim. Então, foi ele que desejou não ter as mãos e foi ele que desmodelou as mãos. Então, quando ele renasce num corpo que não tem mãos e esqueceu, aí está a bênção. Então, ele não lembra mais da cena que o martirizava. Mas aí vai acontecer uma coisa que é exatamente, eu sou fã de Deus, porque é o seguinte, a pedagogia divina, ela é perfeita, absolutamente perfeita. Então, quando ele olha as mãos e não vê as mãos, o que mais quer uma criança que não tem mãos? Quer ter as mãos. E quando ele diz para ele mesmo, se eu tivesse as minhas mãos, eu jamais faria aquilo, jamais faria aquilo, jamais faria aquilo. Ou seja, quanto mais ele deseja, mais ele reconstrói as suas mãos no perispírito. Ele perdeu a liberdade, na verdade. Essa é a capacidade da gente entender a justiça divina a partir do ângulo das reencarnações. Agora, tira a reencarnação e você vai ficar o dia inteiro tentando explicar por quê e não vai dar conta de ter... Impossível não cair no acaso, na fatalidade biológica, né? Não há condições. Pois é. E Zé, outra questão dentro da temática que a gente está abordando, e também que deve ser uma questão que muitos telespectadores gostariam de fazer, que é o respaldo bíblico para a ideia da reencarnação. Porque muitas vezes a gente sabe que alguns companheiros nossos indagam, né? Mas aonde que isso se encontra, aonde que isso saiu da boca de Jesus, em que momento do Evangelho? Eu acho que é o seguinte, é lícito, é justo a gente ficar procurando, né, esses respaldos como um pesquisador da história. Sim. Você pode pegar em todos os livros sagrados, você vai ver alusões a isso aí. Porque lá bem atrás, as pessoas tinham noção do que acontecia. Desde os antigos, né, desde de Pitágoras, que captou isso dos hindus, que captou isso dos egípcios, ele já falava de metempsicose, quer dizer, é a transmigração das almas, mas dentro de específico, a palingenesia também, você vai ver esse conceito de palingênese entre os gregos, que quer dizer exatamente nascer de novo. Você vai encontrar essas referências em quase todos os tempos que você for fazer história e que a história está registrada. O que vai acontecer é o seguinte, eu gosto muito da passagem de Jesus com Nicodemos, porque você está vendo duas pessoas que se entendem, pelo menos pressupostamente se entendem, né? Um é um doutor da lei que sabe o que está fazendo, por isso foi à noite ter com Jesus. Sim. O medo da censura. Com certeza. Exatamente, ele chegou perto de Jesus e falou assim, olha, eu sei, eu tenho quase que certeza que o senhor é de Deus, porque fazer o que o senhor faz não é para qualquer um. E você vê o nível do papo, né? E Jesus percebendo onde é que ele queria chegar, já começa joga mandando. Né? Em verdade, eu te digo que nenhum homem alcança o reino do céu se não nascer de novo. E aí, Nicodemos fica, mas como é que pode um homem velho voltar ao ventre materno? Se ele tivesse entendido errado e Jesus tivesse expressado de outra forma, eu acho que seria descaridade. Jesus não corrigiu o processo. Sim. Mas Jesus afirmou, dizendo a mesma coisa com outros termos. Pois em verdade te digo
que nenhum homem alcança o reino dos céus se não renascer da água e do Espírito. Aí ficou claríssimo. Sim. Porque a água, naquela época, tinha o sentido de elemento gerador absoluto, que vem da Bíblia, né, do primeiro capítulo de Gênesis lá, e o Espírito de Deus boiava sobre as águas e dizia que faça-se o firmamento, que faça-se o elemento árido, que faça-se... Ou seja, na cabeça deles, tudo que era material tinha vindo, né, da água. Então, nascer da água e do Espírito, meu filho, é nascer de corpo e espírito. O nosso corpo é feito de 80% de água. Então, obviamente, Jesus estava querendo dizer que era nascer de corpo e espírito. E outra, ele ainda diz que, nessa fala, ele ainda continua e diz que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem. Se tivesse sido criado na hora do nascimento, todo mundo sabia de onde que veio. Sim. Ninguém sabe de onde veio, então Jesus abriu um leque aí que existe uma antevivência. E nem para onde vai. E nem para onde vai. Então, meu filho, agora é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E nesse sentido, para onde vai, é que eu já pego um gancho para outra pergunta. Porque qual é a finalidade da reencarnação? Então, para onde vai muito nesse sentido da finalidade da reencarnação. E já é duas perguntas que eu meio que vou engatar as duas. Qual é a finalidade da reencarnação e como que a gente deve se portar para atingir essa finalidade? Nessa direção que Jesus nos disse para onde vai. Ninguém sabe para onde vai. É delicioso você ver o seguinte, que você pode... Na hora que você começa a observar o mundo, quando você começa a querer conceber a realidade em sua volta, você vê que tem alguma coisa que está andando de um ponto até aqui que andará daqui para frente. E o que a gente percebe só existe uma finalidade prática para nós aqui, é aperfeiçoamento. É a nossa evolução contínua, nosso trabalho contínuo de cada vez mais entender de forma mais ampla a realidade. Porque é o seguinte, se a gente está nessa condição, então ressalta aos nossos olhos uma afirmativa. Não somos perfeitos. Sim. Se não somos perfeitos, atitudes, provavelmente, em grande maioria, vai ser equivocada por causa da nossa ignorância mesmo. E um ato equivocado provoca reações na lei. E essa reação é a pedagogia divina trabalhando para que nós voltemos ao caminho, voltemos à lógica da evolução. Quer ver? O que significa isso? Qualquer agrônomo, engenheiro agrônomo, o Sozé que trabalha com a lavoura lá, quando ele coloca o grãozinho de feijão na terra, ele não precisa ser muito inteligente para depois de um determinado número de experiência, qual que é o caminho que o feijão vai fazer. Ele vai brotar, ele vai fazer aqui, toda a trajetória, vai granar depois de um determinado tempo, ele está pronto, ele está maduro para ser colhido. Esse caminho não é o contrário, não começa o pé de feijão e depois volta para a semente. Sim. Aliás, pode até ser, né? Porque ele sai da semente, vai... Depois volta para a semente, depois volta mas uma semente melhor que a anterior. E refaz o ciclo. A reencarnação, Sim. Você pode entender de forma simbólica em qualquer situação. Mas quando você olha para a realidade humana, por exemplo, você vê que tem uma lógica. Tem um ponto de partida, um ponto de onde você está e um ponto de chegada. E tudo, absolutamente tudo, indica que a gente está caminhando como a uma capacidade cada vez maior de entender tanto a nossa intimidade, o autoconhecimento, o autoaprimoramento. Esse aperfeiçoamento vai fazendo com que a gente tome atitudes mais corretas de acordo com as leis que regem a natureza, que regem o universo. E quanto mais você faz isso, mais feliz você se torna. Então, seu objetivo aqui é ser feliz, hipoteticamente, então, o objetivo das nossas encarnações é aperfeiçoarmos continuamente para que a gente pare de fazer
coisas erradas e, parando de fazer coisas erradas, a gente tem as situações mais prazerosas, mais felizes. Essa é a finalidade. Eu não vejo Sim. possibilidade de ser outro, está bem condizente com o livro, né, dos Espíritos, ainda bem que está bem condizente, mas é só isso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sintoniza o nosso agir às leis divinas. Se você sabe que pular de 10 andares machuca, que você é mais frágil do que a calçada lá embaixo, só se estiver muito doente para fazer uma coisa dessa, né, e achar que está fazendo o correto. A questão é, eu não faço porque eu respeito a lei da gravidade e o meu corpo é mais frágil do que a calçada. É uma tomada de consciência, na verdade, né? Quanto mais você conhece, mais você é capaz de trilhar a sua história de vida mais perfeitamente, menos sofrida. Essa tomada de consciências, eu acho que ela está muito bem exarada no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Isso. Ali tem uma informação muito interessante que a espiritualidade nos fala o seguinte: para cada imperfeição do espírito, existe uma tristeza que lhe é correspondente. Sim. Para cada virtude do espírito, existe uma alegria que lhe é correspondente. Sim. Com essa tomada de consciência, o espírito vai compreendendo melhor esse processo. E é gostoso você perceber o seguinte: você pode sintetizar os 30 e poucos, né, artigos desse Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno. É bom o pessoal de casa, né, dever de casa hoje é estudar o Céu e Inferno. É só colocar Código Penal da Vida Futura em qualquer buscador de internet, né, já cai na página lá, você escolhe e lê os 30 e poucos artigos, se não me engano, 33 artigos. Aí você pode sintetizá-los todos nessa frase que é: somos imperfeitos, cada imperfeição gera um sofrimento gera infelicidade. Quer ser feliz? Inverta o caminho. Sim. Aperfeiçoe-se, menos sofrimento, mais felicidade. Enfim, é uma regrinha, para quem gosta de regra, né, para ser feliz, né, 5 passos para ser feliz, eu te dou só 3. Aperfeiçoe-se e seja feliz. Deixe de ser imperfeito. Enfim. E muito dessa dissolução das nossas imperfeições, além dessa tomada de consciência, ela também caminha muito na direção do trabalho no bem, né? De você poder... Sim. Não, é óbvio que quando você começa a perceber a lógica divina, a lógica do final da nossa carreira, por exemplo, que é sair, né? A nossa carreira, eu gosto dessa palavra porque ela está expressa no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor. Ali você vai ver, para quem não tem sentido na vida, vai lá que lá está o sentido na vida. Sim. Da onde que você está vindo, para onde que você está indo e o que você está fazendo aqui, qual que é o seu trabalho aqui. Lá está, no início é só o instinto, então quer dizer, nós estamos saindo lá do instinto. Depois a gente passa pelas sensações, das sensações a gente começa a aprender a respeito dos sentimentos, os sentimentos e as sensações ao longo das reencarnações vão te transformando num ser que tem emoções, as emoções vão melhorando e a partir daí você tem todo um caminho aberto pela frente para chegar no máximo de caminhada nesse planeta, que é o amor. Aí, sair do instinto para chegar no amor é a nossa tarefa. Então, o que é que você vai fazer a respeito disso? Ame. Aliás, eu gosto sempre de colocar o seguinte: se você não estudou nada de Bíblia, de Evangelho, não estudou nada do que Jesus ensinou, nada, não entende nada e não quer saber disso também, ótimo. Então tá, eu faço uma proposta para você. Quer se salvar de boa mesmo? Quer se salvar feliz da vida, sem problemas, sem mistério? Cumpra apenas a última frase que ele disse antes de ir embora. A última. No último discurso, no último sermão dele. Na hora que ele estava despedindo mesmo, que ele estava indo embora, que eu já não ia mais, né, fazer parte do plano terreno aqui junto conosco, ele deixou falar: que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Perdeu tudo. Nada. Sobrou? Pega só nessa que você ainda está salvo. Com certeza, Zé. Pega só nessa que você ainda está salvo. Ame ao próximo como a ti mesmo, ame ao próximo como Jesus nos amou. Se fez isso, beleza, está de boa,
pode curtir tranquilo seu happy hour que vai ficar feliz. Valeu a pena, Zé. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom conversar esses minutos com você. Agradeço também a audiência, a paciência daqueles que estão nos acompanhando. Lembrando ainda que na próxima terça estaremos aqui nesse mesmo horário refletindo sobre outros temas da doutrina espírita. Muita paz e até lá.